Francisco, por este excelente momento de reflexão e que vamos, no final, depois iremos ter alguns minutos para certamente há muitas questões que vou querer colocar, interessantes exposições, e agora já estamos preparados? Penso que sim. Aguardamos muito por este momento. Agora, finalmente, então, voltamos à natureza e voltamos ao ambiente. E dou a palavra ao professor Guilherme Fernando Matos, como sabe, professor catedrático do Departamento de Filosofia aqui da Faculdade de Letras de Lisboa, e que vai precisamente falar-nos sobre essa relação da ecologia e natureza no pensamento do Padre Cerqueira. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu começo por pedir desculpa por este atraso. Eu tinha na minha agenda 15h30, deve alguns na transformação do programa do Congresso deve ter havido uma alteração. E eu sou obcecado pela... Não, então fui eu que vi mal. Sou obcecado pela pontualidade, o Padre Cerqueira também, portanto, enfim, estou desolado com isso. Vamos então ultrapassar essa questão. Este é o tema que me foi proposto e que com muito gosto preparei. A base textual para este trabalho é um conjunto de 16 estudos do Padre Cerqueira, que estão na sua obra compilada, recentemente. São textos que se estendem dos anos 80 à atualidade, portanto, durante 3 décadas. E, para o efeito, eu resolvi abordar 2 capítulos fundamentais. As dimensões da crise ambiental e da angústia ecológica, por um lado, será um primeiro momento de caracterização geral do que é que está em causa na crise ambiental, de acordo com aquilo que o Padre Cerqueira pensa sobre o assunto. E depois uma segunda parte sobre caminhos perdidos e caminhos possíveis, onde gostaria depois também de, provavelmente, fazer algum debate com o nosso autor. Distração filosófica. No fundo, este é um aspecto que me parece interessante e que aparece repetido em várias passagens do pensamento do Padre Cerqueira, que é justamente por um lado, a força e a urgência e a grandeza da crise ecológica e, por outro lado, uma certa tendência, muito criticada e justamente criticada pelo autor, pela distração, a filosofia chegar muito tarde a este tema. E é inteiramente verdade. A filosofia chega tarde, não chega muito bem, não está muito bem neste tema. Não é? Portanto, isso é dito com muita clareza. Eu escolhi algumas citações que aí estão. A questão do ambiente tem boas razões para interpelar os filósofos, mais ainda ela apresenta-se como uma questão de sobrevivência, portanto a dimensão existencial, embora a proverbial distração filosófica tenha dificuldade de se aperceber dessa situação limite. No fundo, os filósofos parece que estão, enfim, vamos ver que isso tem a ver também com o diagnóstico da crise, têm dificuldade em perceber o que é essencial. As questões ambientais estão a tornar-se um pesadelo, mas a filosofia, porque não suporta o peso e a escuridão, aqui ainda é mais grave, tem boas hipóteses de lhes passar ao lado. Este primeiro apontamento coincide inteiramente com o diagnóstico mais geral que noutros domínios do conhecimento que não filosófico são realizados acerca da crise ambiental. Hoje já introduzimos a crise ambiental na própria história da Terra, nomeadamente na datação geológica, está neste momento em discussão, talvez numa fase quase de aprovação, a própria denominação do nosso tempo, não como o Holoceno, mas como um novo tempo, antropoceno, antropocénico, e, curiosamente, não foi um filósofo que teve a ideia, foi um químico, um prémio Nobel da Química, o Paul Crutzen, de 95, e que justamente avançou com esta ideia, que hoje em dia já tem uma literatura vastíssima, já há revistas que se chamam antropocénico, e que é justamente de considerar que, desde o início do Holoceno, desde o início da Revolução Industrial, no século XVIII, 1750, a humanidade tem uma presença de tal forma visível na transformação plástica da Terra, estruturalmente falando, estamos a alterar a estrutura da biosfera, a estrutura da litosfera, da atmosfera, e vamos fazê-lo para os próximos milhares e milhões de anos, que, de facto, o nome do homem deve inaugurar uma nova idade que está longe de ser triunfante, uma idade cheia de perigos e que pode ser talvez a mais breve idade geológica da história da Terra. Isto é o texto original.
E realmente este antropocénico, esta novidade que estamos a viver, que também alguns autores chamam de grande aceleração, está bem caracterizada num conjunto de grandes indicadores. Há muitos mais, eu só escolhi estes 6, em que verificamos que desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde os anos 50 até agora, tudo aquilo que é o fazer da humanidade, usando uma expressão do Paulo Cerqueira, o fazer da humanidade, não é o que é o agir, mas o fazer, se traduz em curvas exponenciais altamente desequilibrantes e que não trazem nada de bom no final das mesmas. Vou citar já um texto que a Maria Luísa há pouco citou, que é justamente como é que nós chegamos aqui, qual é, digamos, a etiologia da crise ambiental, do ponto de vista filosófico, que é o que nos interessa fundamentalmente. Eu penso que aqui o conceito-chave é o conceito de fragmentação. O autor experimenta-o, como também já foi dito bem, na própria experiência da escola. É muito interessante e até do ponto de vista rico, do ponto de vista biográfico, o contraste que o Padre Cerqueira faz entre a sua experiência de jovem no mundo rural e depois de criança no mundo rural e depois a sua experiência de jovem estudante numa escola do seu tempo. E, de facto, a primeira grande prova de fragmentação foi uma dor agudamente sentida na escola e continua o cotidiano escolar por onde se assumia o que ainda restava da unidade da existência, cada disciplina prisioneira de um mundo abstrato, qual a complexidade da escola e do saber, é uma pergunta, no alastramento da angústia tão característica da cultura ocidental e na deterioração do ambiente. Portanto, temos aqui um parentesco, vamos ver de que tipo, entre uma fragmentação do edifício epistemológico, epistémico, a academia, edifício académico, digamos assim, e a própria crise ambiental, a deterioração do ambiente. Vamos ver como é que esse processo se realiza. Esse processo realiza-se fundamentalmente através das ciências, das técnicas e da tecnociência. Há aqui uma certa flutuação linguística nos textos do Padre Cerqueira. Ele utiliza os 3 termos, ciências e técnicas, mas também utiliza tecnociência, que é o termo que eu prefiro, é o termo que eu pessoalmente também uso mais, porque me parece, digamos, mais rigoroso. Seja como for, o essencial aqui é compreender que, num determinado momento da nossa história, do Ocidente, sobretudo no período moderno, mas não apenas aí, houve uma metamorfose na própria concepção de episteme. Passámos de uma concepção essencialmente teorética, contemplativa, compreensiva do mundo que nos cerca e no qual habitamos e que se enquadrava muito bem nas narrativas e nos discursos ontológicos mais clássicos das filosofias antiga e medieval, para uma visão essencialmente operacional em que a ciência está ao serviço da técnica, torna-se tecnociência e não se torna apenas, digamos assim, uma colecionadora de troféus visíveis, na forma como nós montamos a vida e como conseguimos uma vida mais longa e mais confortável, como pretendia o Descartes, não é? Uma vida mais longa, mas também no sentido em que a própria tecnociência se arvora, e isso é um aspecto muito interessante do pensamento do Padre Cerqueira, se arvora a substituir o espaço da ontologia tradicional, o espaço de uma visão, de uma narrativa diferente, de uma compreensão diferente da realidade. A tecnociência assinala, e agora cito o Padre Cerqueira, a divinização de uma capacidade operacional que também ela denuncia ímpetos soteriológicos. No fundo, há aqui uma dimensão salvífica, não é? Em todo este processo. Peço desculpa, estou a fazer uma crítica à tecnociência e a tecnociência responde. Não, aqui não há. Tudo paga-se um preço. Na vida da humanidade ocidental, mais do que uma função pragmática, hipostasiando-se antes em autêntico horizonte metafísico, substituindo o de uma verdadeira metafísica. Todavia, a tecnociência também não é a causa profunda, não é, no fundo, como eu digo aqui, a tecnociência é uma face, é um rosto, mas não é a raiz. Porque, e cito, porque a ciência e a técnica são consequência e não princípio. Não se vislumbrará percurso de eficaz e duradoura solução para os malefícios ambientais se nos limitarmos, a aboli-las ou aperfeiçoá-las. E ainda, a força da ciência e da técnica
não emergiu inocentemente da cultura ocidental, sendo antes manifestação significativa desta cultura, ainda nas suas coordenadas negativas, traduzindo sobretudo a ausência de uma relação afetuosa entre o ser humano e o mundo. Este é um aspecto que me parece absolutamente central, que é justamente a erradicação do surgimento da tecnociência e do seu sucesso numa cultura muito mais profunda, muito mais densa, com um extrato temporal muito mais denso, que não é apenas um extrato moderno. As coisas não começaram com o Descartes nem com o Copérnico, começaram muito antes. São tendências profundas que se estendem pela filosofia medieval, pela filosofia antiga, que estão contidas na alma, na zila, usando a expressão do Spengler, do próprio Ocidente. E, portanto, esse humus cultural da crise ambiental, cito novamente, está no maniqueísmo ocidental, de um lado o homem, esse maniqueísmo, de um lado um homem, fonte exclusiva do sentido, e do outro um mundo vazio, o sem sentido, a Terra, o Universo. E também se manifesta numa megalomania semântica, formal e tecnológica, numa divisão funcional e operacional, num ódio ao real, estou a citar, conduzindo à uniformização, à nivelação, tendo apenas sinais de resistência à omnipotência humana como o tempo, com a sua diferença e umbilical hostilidade à utopia da presentificação absoluta. No fundo, tudo isto são sinais, características de uma identidade cultural de onde surge essa tecnociência, que também se pode conjugar no plural, esse ersatz, esse substituto da metafísica, que está, de facto, na raiz da crise ambiental e da nossa relação com a natureza e com a dimensão ecológica. Ora, eu julgo que este contributo do Padre Cerqueira encontra ressonância, de facto, nos grandes textos da nossa modernidade, desde logo no texto utópico do Francis Bacon, um dos grandes pais da ciência moderna e contemporânea também, que é justamente a Nova Atlântida, em que aí verificamos, enfim, quando se identifica uma sociedade vivendo já numa idade científica, com um sistema político-científico dependente de uma academia de ciências que era a Casa de Salomão, em que, como é dito, o objetivo da nossa fundação é o conhecimento das causas e dos movimentos secretos das coisas e o alargamento dos limites do Império Humano à realização de todas as coisas possíveis. Ou seja, existe uma dimensão gnoseológica, mas essa dimensão gnoseológica está orientada por algo que determina que é uma dimensão operativa, uma dimensão de fazer. Fazer o quê? Fazer a realização de todas as coisas possíveis e que sejam a extensão do Império Humano. Portanto, essa dimensão antrópica está claramente presente na modernidade. E está tão presente na modernidade que mesmo os críticos do nosso edifício académico e científico contemporâneo, e por isso eu tenho sempre alguma dificuldade em falar na ciência, no singular, há ciências, de facto, e tanto que há ciências que mesmo sem colocar tão em xeque e tão em causa o edifício das ciências hoje, como faz o Padre Cerqueira e como fazem muitos outros autores contemporâneos, a verdade é que nós, por exemplo, vemos um autor já clássico, o Charles Snow, de meados do século passado, que faz uma grande crítica numa conferência chamada As Duas Culturas, à divisão entre as humanidades e as ciências da natureza, e a verdade é que mesmo, apesar de toda essa, enfim, crítica, ele não deixa de escrever coisas que hoje são ingênuas e que nos fazem hoje sorrir, ou pelo menos talvez um sorriso amargo, quando ele afirma que, e cito, qualquer outra coisa que nós conhecemos poderá sobreviver, isto é de 59, não é? Sobreviver ao ano 2000, mas esta não. Uma vez que o truque de ficar rico seja conhecido, como é o caso agora, o mundo não pode sobreviver metade rico e metade pobre. Não é simplesmente possível. Isto foi dito por um cientista eminente, de 59, em que fazia a previsão de que tínhamos encontrado uma receita através das engenharias. No fundo, basicamente era uma questão de organizar os engenheiros, criar os engenheiros suficientes, porque depois conseguíamos, na China ou na Índia, acabar com a pobreza e o mundo ficaria um sítio feliz, hollywoodesco. Isto é pateticamente falso, e isso, no fundo, resulta justamente
do otimismo profundo, da fé, de uma fé laica, otimista, profunda, que está por detrás do sonho prometeico, ou fáustico, talvez fáustico, da tecnociência moderna. Há de facto uma hubris, uma gemesura, não é? E que se torna ridícula, como nesta banda desenhada, neste cartoon, em que está, enfim, não sei se todos conseguem ver, mas há um sujeito que está aqui no abismo e o outro, de mãos dos bolsos, diz assim: não te preocupes que a tecnologia há de salvar. Enfim, muitos dos nossos dramas contemporâneos são justamente passados nesta situação. Estamos sentados num sofá à espera da próxima notícia do telejornal acerca da última descoberta que nos vai salvar. Não é? Isto implica, do ponto de vista mais conceptual, uma diferença, nomeadamente, entre o fazer e o agir. Sobre isso, o Padre Cerqueira também é muito claro, quando nos diz: a industrialização e a técnica atendem mais ao resultado, ao que é transitivo, do que à iniciativa, à causa interior, exatamente aquela que revela a capacidade de ser. A industrialização representa a materialização de um mundo mental que pretende substituir a realidade, quando é apenas uma pequena expressão dela. O fazer e o resultado dele apaga o movimento primeiro, o de iniciativa e o da ação. Esta temática da ação e do fazer, evidentemente que é um tema que atravessa a filosofia contemporânea, e eu não recebi a trazer aqui um texto da Hannah Arendt, quando, de facto, ela vai um pouco também, um pouco ou bastante na mesma direção, e quando escreve o seguinte, quando, no fundo, ela, basicamente o que ela está a dizer aqui é que, usando a nossa expressão, portanto, para Cerqueira como eu também usamos, que é de tecnociência, que hoje em dia, no fundo, a relação que nós temos com a natureza mudou substancialmente. Não é uma relação apenas da ordem do work, do trabalho, na medida em que estamos a intervir mudando o próprio software da natureza, a própria estrutura interna da natureza. Na altura dela era apenas a estrutura atómica, ela não viveu o suficiente para assistir à biotecnologia, às nanotecnologias e outras tecnologias novas, outras formas de neonatureza, mas o átomo e a energia atómica e a destruição atómica era já uma realidade palpável do seu tempo, e por isso, no fundo, ela chama a atenção para essa mudança quando ela diz que, a partir do momento em que iniciamos processos naturais por nossa conta, e a cisão do átomo é um processo natural fabricado desse tipo, nós não só aumentamos o nosso poder sobre a natureza, mas pela primeira vez trouxemos a natureza para o mundo humano como tal e obliteramos as barreiras defensivas entre os elementos naturais e o artifício humano, pelas quais todas as anteriores civilizações humanas se encontravam protegidas. É interessante porque é uma outra relação, uma outra forma de ver o mesmo problema que o Padre Cerqueira vê, embora procurando chamar a atenção para o facto de que as novas manifestações da tecnociência não são apenas uma soma, são uma diferença qualitativa, e de certa forma nós hoje politizamos a natureza. Introduzimos na natureza uma incerteza que historicamente só existia nos processos políticos. E neste momento, no fundo, estamos a fazer o que é a energia nuclear, o que são as nanotecnologias, o que é a biotecnologia, senão, no fundo, uma iniciativa política. Estamos, no fundo, a fazer uma politização da natureza, com todos os riscos. Porque na política ainda temos o perdão, na natureza não existe perdão nenhum, a natureza não perdoa. Este é o texto original. Superar a insuficiência da pós-modernidade. Este é um aspecto que também me parece importante. O Padre Cerqueira é um crítico de uma certa frivolidade filosófica. Na filosofia também há frivolidade. A pós-modernidade é das filosofias, dos pensamentos mais frívolos. E escreve o Padre Cerqueira: com o eclipse das grandes causas do cérebro, apelo às ideologias, a categoria de ambiente veio preencher o vácuo resultante. O ambiente passou a traduzir a tentativa de estabelecer uma ponte entre o ser humano e o cosmos, depois de este ter sido desdenhosamente escorraçado dos compêndios de ciência e de aquele começar a manifestar sintomas de impossibilidade de subsistência, se unicamente apoiado na dimensão. Portanto, há aqui um vazio que é aberto pelo declínio das grandes narrativas, e o ambiente aparece como uma temática aberta a uma necessidade de reflexão, que é justamente aquela que é também feita pelo Padre Cerqueira. Aqui, enfim, fui buscar
um dos autores que mais seriamente pensou a questão da pós-modernidade, esse sim com bastante profundidade, o Jean-François Lyotard, mas não vou comentar, no fundo é apenas a questão. Vai também no mesmo sentido de mostrar uma tecnociência que já não tem uma agenda em busca de qualquer espécie de verdade, de qualquer adequação à realidade, tem apenas uma agenda operacional. O que interessa, no fundo, é que os resultados da pesquisa científica sejam mensuráveis. Agora, se servem para alguma coisa, se correspondem a um desbravamento da realidade, isso não interessa. Isso é para os filósofos. Caminhos perdidos e caminhos possíveis para chegar ao fim. A pesquisa do Padre Cerqueira vai por várias direções, em busca de alternativas. Tem uma estadia, como não poderia deixar de ser, na filosofia antiga, na filosofia medieval, na tradição, naquilo que eu chamo o alimento da tradição. Uma interpretação alargada, rigorosa da modernidade, nunca caindo nos lugares comuns e nos preconceitos. Há um texto sobre Descartes que me parece particularmente interessante, mostrando a riqueza do pensamento cartesiano, a diversidade. O franciscanismo, enfim, sobre o qual, com conhecimento de causa, vários títulos, elabora, é, no entanto, salvo de qualquer mitologia, de qualquer, enfim, beatificação indevida, não é? Para além daquela que já obteve, sobretudo na sua associação ao renascimento dos estudos clássicos na Europa Ocidental. Gostei particularmente de 11 teses que foram apontadas num dos textos e que servem para um diálogo, por exemplo, um diálogo com o Lynn White, que seria um diálogo interessante. Também já foi referido pela Maria Luísa a importância da literatura, bom, a importância da libertação da linguagem natural dos formalismos redutores. E temos conflitos conceptuais de transição. Há uma oscilação entre o conceito de ambiente e ecologia. Achei particularmente interessante a forma como o Padre Cerqueira, em alguns dos textos, pelo menos num texto central, faz uma distinção entre ambiente e ecologia, que me parece perfeitamente relevante e que nos faz pensar. Diz Padre Cerqueira, enquanto que pela noção de ambiente se procurava acentuar a relação do ser humano com o seu meio, acabando embora por reduzir este àquele, a ecologia aponta para a infinda diversidade da vida, dos ecossistemas, nos quais tudo está organicamente em relação com tudo, sem que o ser humano se constitua em protagonista exclusivo. Ou seja, no fundo, há uma maior radicalidade filosófica na ecologia do que no ambiente, há uma demarcação em relação a um certo antropocentrismo mais acentuado na ecologia do que no ambiente. É discutível, evidentemente, mas não deixa de ser interessante. Depois, muito discutível, com certeza, e certamente que o Padre Cerqueira já terá tido debates muito vivos com pessoas que estão neste campo da ecologia do ambiente, mas com opiniões diferentes, que é justamente uma consideração da ética ambiental como carecendo da densidade e da radicalidade suficiente. E, de certa forma, como eu digo aqui, citando, a ética, no fundo, persegue o esquecimento do ser. Diz o Padre Cerqueira, escreve, entregar o futuro do ambiente, do nosso planeta, à instância de uma responsabilidade alargada ao universo, equivale a aceitar a continuação do aprisionamento do mundo nas redes dos interesses do ser humano. A dissolução da referência à natureza e do horizonte ontológico é que possibilitou a entrega dos vestidos da realidade a uma suposta autonomia e bondade absolutas da ciência e da técnica, cujos critérios se veriam agora substituídos pelos da ética. A humanidade está possuída como nunca do medo perante a realidade artificial que ela mesma fabricou. E nesta linha também me parece interessante este novo princípio que o Padre Cerqueira propõe, que é justamente o princípio da generosidade, contra o princípio do medo, o princípio da prudência, de algumas éticas que se pretendem alternativas, apresenta o princípio da generosidade. E a grande tese, penso que é a tese que não apenas deste pensamento do Padre Cerqueira sobre o ambiente e a ecologia, mas penso que do essencial do pensamento do Padre Cerqueira, que é justamente a necessidade de um reencontro com a ontologia. E, no fundo, nós temos aqui, se calhar, um ontocentrismo. A chamar algum nome este pensamento é um ontocentrismo. E a crítica da crise ecológica é pensada do ponto de vista do ontocentrismo. No fundo, trata-se como restaurar um horizonte ontológico sem recuar a uma ontologia qualitativa
e é uma teoria do conhecimento pré-moderna e pré-crítica, evidentemente que não se pode voltar atrás, é preciso retomar a inspiração da tradição, mas não podemos repetir a tradição. A ética parece faltar a radicalidade suficiente. O reconhecimento do mundo como natureza, vida interativa e irredutível ao operar humano só me parece possível de ser efetuado dentro das próprias ciências. Aqui digamos que é enfim, um contributo e um diálogo com o Padre Cerqueira, que gostaria de fazer nesses últimos slides. Sim, vou mesmo terminar. E que é justamente chamar a atenção para o facto de que dentro do edifício das ciências, que eu digo no plural, há neste momento um conflito muito grande entre, de facto, aqueles cientistas e aquelas equipas de trabalho que procuram justamente restaurar uma nova visão da natureza. Em torno das ciências da Terra, por exemplo, nós temos claramente, no âmbito das ciências da Terra, projetos muito mais holísticos, muito mais integrados, que procuram representar de uma forma sintética e não simplesmente analítica aquilo que se passa. E, nesse aspecto, julgo que, mais uma vez, a mensagem da Hannah Arendt de uma nova ciência que seria geocêntrica, de um novo regresso à Terra, penso que faz sentido. E aqui, curiosamente, seria uma espécie de ultrapassagem do antropomorfismo através da sua radicalização. Não esquecendo justamente que a Terra é a morada onde a questão do ser e a questão da ontologia pode e deve ser equacionada. E isto ultrapassa, evidentemente, também o discurso filosófico. No caso da Hannah Arendt estamos na filosofia, mas, por exemplo, no caso do físico alemão Schellenhuber, estamos claramente no domínio das ciências mais convencionais. É um grande cientista da área do ambiente e vejam que, no fundo, ele fala claramente no regresso à Terra, e o título é da minha responsabilidade, que é, no fundo, uma revolução não copérnica, mas ptolomaica, não é? Quando ele escreve, falando das ciências da Terra, falando das ciências que permitem identificar a crise ambiental, as alterações climáticas e tudo mais, quando ele fala esta nova revolução será, de certa maneira, uma reversão da primeira. Ela permitirá que nós olhemos de novo para o nosso planeta, para o perceber como uma única, complexa, dissipativa e dinâmica entidade, muito longe do equilíbrio termodinâmico, o sistema Terra. Portanto, esta ideia de um planeta vivo, de uma Terra viva, está patente no discurso científico mais convencional, na medida em que ele é capaz de pensar as questões da crise ambiental. E terminava apenas com uma citação do texto, um texto clássico de Lino White sobre Francisco de Assis, que é também uma homenagem ao Padre Cerqueira, e dizia o Lino White: eu duvido que uma catástrofe ecológica possa ser evitada aplicando simplesmente mais tecnologia e mais ciência aos nossos problemas. Este é um texto de 66. A chave para a compreensão de Francisco é a sua crença na virtude da humildade, não simplesmente para o indivíduo, mas para o humano como espécie. Francisco tentou destornar o homem da sua situação de monarca perante a criação, instituindo uma democracia de todas as criaturas de Deus. Com ele, a formiga não é apenas o contrário da premissa, e a chama um símbolo da tendência e da alma para se unir a Deus. Agora ele chama a irmã formiga e o irmão fogo, exaltando Deus à sua maneira, tal como faz o irmão humano. Muito obrigado.